E aí pessoal, beleza? Vamos agora entrar no estudo da geometria espacial. O que é a geometria espacial? Até agora a gente tinha visto a geometria plana, duas dimensões, a analítica também foram duas dimensões, a geometria espacial vai trabalhar com os corpos em três dimensões, né? Então nós vamos agora trabalhar com as três dimensões. Nós vamos usar muito aqui aquilo que a gente aprendeu em geometria plana, tá? A geometria plana vai ser uma ferramenta muito forte aqui na geometria espacial, beleza? Mas vamos lá, vamos para os conceitos iniciais aqui. Poliedros, né? A gente tem os corpos formados por pontos e eles, quando você tem, por exemplo, um tetraedro, o que é um tetraedro? Ele é um poliedro que você tem aqui, deixa eu desenhar melhor, esse aqui não vai ficar legal não. Você tem aqui quatro pontos. Esses quatro pontos se unem e quando eles se unem, eles formam um tetraedro. Então, o tetraedro, ele tem quatro faces e ele vai ter, nesse caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 vértices. Nem sempre o número de faces é igual ao número de vértices. A gente vai trabalhar sempre com o número de faces, tá? Então, o tetraedro ele tem 4 faces, o pentaedro 5 faces. Então, aqui o nome dos poliedros de 4 a 20 faces, tá bom, gente? Primeira coisa que eu tinha para falar com vocês é vocês saberem os nomes dos poliedros, tá bom? Então, é o número de faces que cada um deles vai ter. A relação de Euler vai estabelecer a relação entre o número de vértices, arestas e faces. Vértices, arestas e faces, tá? Número de vértices, arestas e faces. Através dessa fórmula, muita gente às vezes usa ela V mais F é igual a 2 mais A. Também dá para usar dessa forma. Então, o número de vértices mais faces é igual a 2 mais o número de arestas. Sempre vai acontecer isso para um poliedro convexo. O que é um poliedro convexo? Vou fazer o contrário, eu vou te mostrar o que não é um poliedro convexo. Imagina esse caso aqui, ó. Esse poliedro aqui. Não sei se você consegue imaginar direitinho, mas esse aqui seria o poliedro que eu estou tentando desenhar. Aqui eu acho que dá para enxergar direitinho que poliedro é esse, né? Se você fizer aqui uma das faces, fizer a projeção dela, por exemplo, essa face aqui, ó. Se você fizer a projeção dela, ela vai cruzar outra face. No poliedro convexo isso não acontece. Por exemplo, um cubo. Nenhuma das faces de um cubo, na hora que você prolongar uma das faces, vai cortar outra face. Então, o cubo ele é um poliedro convexo. Qualquer face dele que você fizer, que você estender, não vai cruzar outra face. Eu costumo falar que é assim, é aquele que não tem nenhum dente, né? Não tem nenhum furo, né? Não tem nenhum dente como esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem um corte aqui, tá vendo? Então, os poliedros convexos são esses, não tem essas entradas, esses dentes assim, entendeu? Então, para todos os poliedros convexos, isso aqui é a relação de Euler, serve só para os convexos, a gente tem que o número de vértices menos arestas mais faces é igual a 2, tá bom? Olha um exemplo. Um poliedro convexo é constituído por 25 arestas e 15 faces. 25 arestas e 15 faces, né? Então, ele tem 25 arestas e ele tem 15 faces. Qual é o número de vértices? Eu sei que V mais F é igual a A mais 2. O número de vértices dele eu queria saber. O número de faces vale 15. O número de arestas é 25 mais 2 aqui da fórmula. Então, o vértice vai ser o 27, que é o 25 mais 2, menos o 15. O número de vértices desse cara seria 12. Esse cara tem 12 vértices, beleza? Então, se ele tivesse 15 arestas, 25 arestas e 15 faces, ele teria 12 vértices, beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, isso aqui serve para poliedros convexos. Cuidado com questões teóricas. Falar assim, a relação de Euler serve para qualquer poliedro? Qualquer poliedro? Não. Apenas poliedros convexos. E a gente tem os poliedros regulares. Gente, aqui nós vamos ter uma preocupação muito grande, tá? A prova costuma muito pegar essa parte aqui, de tanto
da relação de Euler quanto aqui dos regulares. Poliedro convexo é regular se e somente se são obedecidas as seguintes condições. Todas as suas faces são polígonos regulares, então as faces, por exemplo, são quadrados, triângulos equiláteros, pentágonos equiláteros e por aí vai. Congruentes entre si, né? Então, tem que ser polígonos regulares, todos iguais, congruentes entre si, todos os seus ângulos poliédricos são congruentes entre si, então os ângulos também. Isso aqui é mais a nível teórico, para você saber quando que vai ser, tem essas duas condições, é bom que você decore essas duas, mas mais do que isso, eu queria que você visse isso. Esses são os poliedros regulares que a gente tem, são apenas 5, e você tem que decorar todos. A gente tem o tetraedro regular, o que é o tetraedro? São 4 triângulos equiláteros. O cubo são 6 quadrados. O octaedro, eles são 1, 2, 3, 4, 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro, tá? Vai vendo isso aqui. O dodecaedro, então ele tem aqui, ó, pentágonos regulares. E o icosaedro são triângulos regulares. Então repara aqui, desses aqui eu tenho 1, 2, 3, que são triângulos equiláteros. Tem o cubo, que são quadrados, e tem o dodecaedro, que são pentágonos. Beleza, dá uma olhada nessa figura, olha bem para ela, lembra desses 5 caras, mas agora o que você tem que decorar mesmo é isso aqui, ó, essa tabelinha. O tetraedro são 4 triângulos, vão ser 4 faces e 6 arestas. O hexaedro, que é no caso, o hexaedro é o nosso cubo, são 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Se você quiser fazer a relação de Euler aqui, você vai ver que dá certinho. Vértices, 4, vamos pegar aqui o tetraedro, mais faces, 4 é igual a arestas, que é 6, mais 2, ou seja, 8 é igual a 8. Dá certinho, a relação funciona, tá? Funciona para todo poliedro convexo, imagina para os regulares, vai funcionar direitinho. Então aqui vocês têm o octaedro, lembrar que ó, a face aqui é triângulo, quadrado, triângulo, pentágono, triângulo. Gente, essa tabelinha aqui tem que estar na cabeça de vocês, porque a prova, quando pede simplesmente que você saiba algum desses caras aí da tabela, ou às vezes mais de um. Mas tem que estar com essa tabela decorada, beleza? Então mais pra frente nós vamos fazer exercícios sobre isso aí, beleza? Vamos seguindo, gente. Então, principalmente poliedros, lembrar da relação de Euler e aqui dessa tabelinha, viu? É a parte mais importante e os conceitozinhos lá, mas acredito que os conceitos são menos cobrados até do que essa tabelinha, acredito não. Tenho certeza, vocês vão ver os exercícios, mas não é aquela história, né, gente? Não é porque nunca caiu que não vai cair. As provas, né, têm tentado ficar diferente, porque o pessoal já manjou as questões, né? Hoje em dia com a internet, todo mundo já tem acesso às provas anteriores, então você tem uma série histórica muito grande das questões, então eles tentam mudar um pouquinho as questões, né? Prisma, primeiro poliedro que a gente vai estudar aqui agora. Nós vamos estudar os poliedros, mas vamos estudar outros corpos também. Mas vamos lá. O prisma, toda vez que você tiver uma figura, em que você tem uma face, e aí essa face aqui que você tem, né? É uma figura plana, né? Essa facezinha. E você puxa ela de fora a fora, assim. Puxa ela de fora a fora, assim. Isso vai ser um prisma. Isso aqui é a altura do prisma. E aqui são a face, aqui é a base dele, né? Então ela foi de fora a fora aqui. O que você precisa saber do prisma? Olha, isso aqui tem duas partes. Bom, essa base aqui, eu tenho a área da base aqui. Então a primeira coisa, mais importante, é que o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Coisa mais importante do prisma aqui. Só que além do volume, existem algumas coisas que a gente pode querer saber, como a área lateral e a área total. O que seria a área lateral? Seria a área dos polígonos em volta ali. Em volta. E a gente tem a área da base também. Tudo isso vai ser geometria plana. Então, dependendo do que for, você vai fazer por geometria plana. Agora, o prisma, ele é feito de retângulos em volta dele. Anota isso, o prisma é feito de retângulos em volta dele.
A área da base pode ser o que for, mas quantos forem os polígonos? Anota isso também. Qual o número de lados do polígono da base? Por exemplo, esse prisma aqui ele tinha 4 lados na base. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 lados da base. Vai ser o número de faces em volta, faces laterais. Então, se ele tem 4 lados aqui, vão ter 4 faces laterais. Beleza? Então, olha, para o prisma regular, eu vou te dar algumas fórmulas que vão... Prisma regular. A área da base, nós vamos ter alguns que aparecem muito, que é o triângulo, alguns que aparecem muito, triângulo, quadrado e hexágono. A área do triângulo, você já sabe, ele é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Isso aqui, gente, o L é o lado da base aqui, se ele fosse regular, por exemplo, assim, ó. Aí disso não for regular, e você usa a geometria plana, que você já aprendeu. Se for o hexágono, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo isso aqui que eu estou falando não é novidade para vocês, porque vocês aprendem lá em área, geometria plana. Outra coisa importante no prisma é que a área lateral dele, ou seja, a área em volta dele, se o prisma for regular, a gente está falando do prisma regular, vai ser N vezes o lado da base vezes a altura. Porque isso aqui, ó, esse prisma aqui, ó, a área lateral dele aqui, ó, a área disso aqui, isso aqui é um retângulo. Se o prisma fosse regular, esse lado aqui seria L, isso aqui seria a altura. Então, esse aqui é um prisma reto regular, né, que o ângulo aqui fosse 90 graus. E isso aqui seria um retângulo, lá, base vezes altura, seria L vezes H, como são N, né? N é o número de lados da base. Então, ficaria sendo isso aqui, tá? A área lateral seria isso aqui, a área da base seria isso aqui. E você sabe que o volume é a área da base vezes a altura, independente se é prisma regular ou não, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Em um prisma triangular regular, então triangular regular, triangular, prisma triangular. Quando eu falo prisma e falo triangular, eu estou falando aqui o número, estou falando da base. A base dele é um triângulo. Então, a base dele é um triângulo. Deixa eu botar esse desenho um pouquinho mais para cima, para não ficar aqui, eu ficar tampando. Então, olha só. A base aqui é um triângulo, né? Porque ele falou que é um prisma triangular. Ele me deu aqui a base é um triângulo. Irregular, então é uma base irregular. Então, é um triângulo regular, um triângulo equilátero aqui. Então, aqui é 4, aqui é 4. A aresta lateral mede 8 centímetros. A aresta lateral é essa aresta aqui, que a gente pode chamar aqui de altura. É a altura desse prisma. Tá? Quando ele falar aresta lateral, ele está falando dessa altura. E cada aresta da base mede 4 centímetros. Tá vendo? Cada aresta da base, ou seja, todas as arestas da base medem a mesma coisa, porque é um prisma regular, triangular. Letra A. A área da face lateral. Então, ele quer uma dessas faces laterais, ele quer só uma dessa aqui, ó. Essa face lateral dele, ó. Uma dessa. Bom, aquilo ali é um retângulo, então a área da face vai ser 4 vezes 8, 32, como eu coloquei ali, está tudo em centímetro, então fica 32 centímetros quadrados. Letra B, tá vendo? Então, é uma face só. A área de uma base. Então, a área da base vai ser, como isso aqui agora, falando da área da base, é um triângulo equilátero. Então, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 4, então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 dá 4. Raiz de 3, como é a área, centímetro quadrado, né? Centímetro quadrado certinho aqui. Beleza. Letra C. Vamos colocar a letra C aqui em cima. A área lateral. Bom, a área lateral vai ser a área da face. Como ele é regular, são 3 faces, né? Então, seria 3 vezes essa área da face. Ou a gente pode fazer aquela fórmula que eu falei com vocês, ó. A área lateral é o número de faces, que é o número de lados da base, 3, vezes o lado da base, que é 4, vezes a altura, que é 8. A área lateral
3 vezes 4, 12, vezes 8 dá 96 centímetros quadrados. Letra D, a área total. Gente, a área total desse cara vai ser a área lateral, a área toda em volta, mais, nesse caso, como ele tem as duas bases, vai ser 2 vezes a área da base. Então, a área total ficaria sendo a área lateral, que é 96, mais 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 4 raiz de 3. Então, a área total seria 96 mais 8 raiz de 3. Ah, de soma aqui, né? Não, jamais. O 8 está multiplicando raiz de 3, não pode somar. Eu vou acrescentar aqui uma letra E. Uma letra E vai pedir para a gente o volume. O volume, gente, é a área da base vezes a altura. A área da base dele é 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 8. O volume desse cara, 4 vezes 8, daria 32 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Volume vai ficar unidade ao cubo, beleza? Então, a área total, fizemos a área lateral, só conferir essa área da base, ficou pequena, né? A área da base em comparação com a área lateral, né? Ficou bem pequena. Apesar de que a área de uma face deu 32, né? E uma das medidas é o dobro do lado do triângulo, é isso mesmo. Beleza, gente? Então é isso, é só jogar na fórmula mesmo, beleza? Vamos seguindo, vamos fazer mais outro exemplo. Um prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 6, então é hexagonal, então a face, a base é um hexágono, tá vendo? O hexágono regular, então todos os lados da base são iguais, aqui é 6, 6, 6, 6, 6, beleza? Todos os lados da base são iguais, e cada aresta lateral, ou seja, a altura aqui, vale 10. Isso aqui é a aresta lateral, L. Eu estou de novo na frente, deixa eu tirar essa figura. Então, voltando, né? Então, é o prisma hexagonal, então a minha base é hexagonal, como ela é regular, todos os lados da base são iguais. Me deu a aresta lateral, esse 10 aqui é a altura, né? Esse 10 aqui é a altura, e esse 6 aqui é o lado, né? Então, isso aqui é a altura. A área de uma face lateral, de novo, né? A área de uma face, por exemplo, seria essa face aqui, ó. É um retângulo. A área de uma face seria 6 vezes 10, seria 60 centímetros quadrados. Letra B, a área de uma base. A área da base, a base é um hexágono, né? 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? 6 vezes a área do triângulo equilátero. A gente pode cortar o... Eu vi na fórmula falando 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Sim, porque só simplificou. Eu não simplifico para você lembrar de onde é que vem a fórmula. Então, aqui 6 vezes o lado ao quadrado, o lado é 6, o lado da base, né? Raiz de 3 sobre 4. Isso aqui fica 36 vezes 6 dividido por 4. Na verdade, eu vou fazer o 36 dividido por 4, vai ficar 9. 9 vezes 6 vai dar 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Letra C, a área lateral. A área lateral, de novo, eu vou fazer daquela fórmula. Ó. N vezes L vezes H. Eu só posso usar essa fórmula quando for um polígono, um prisma regular, né? Que a base for regular. Então, o número de lados da base é 6, que é uma base hexagonal. O lado da base também vale 6 e a altura dele vale 10. Então, a área lateral ficou sendo 36 vezes 10, 360 centímetros quadrados. Letra D, a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, gente. Se por um acaso, um exercício, estivesse falando que isso aí é uma caixa d'água e fosse uma piscina, na verdade, imagina uma piscina desse formato aí, e você fosse ladrilhar a piscina, quanto de área você ia gastar? Você ia fazer a área lateral mais a área da base, uma área da base, porque você não vai ladrilhar a parte de cima da piscina, olha que interessante. Então, cuidado, às vezes você vai ladrilhar só a área lateral, às vezes você vai usar só a área de uma base ou das duas. Tem que ver se as duas bases existem, tá? Então, nesse caso, ele pediu a área total, aí, nesse caso, eu vou pegar o prisma como um todo. A área lateral deu 360, mais 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 54 raiz de 3. A área total deu 360, mais isso aqui dá 108 raiz de 3. Gente, eu vou de novo criar aqui a letra E, o volume. O volume seria a área da base vezes a altura. O volume, a área da base
é 54 raiz de 3 vezes a altura, que é 10. O volume deu 540 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá bom? Esse seria o volume. Fechou? Então esse é o prisma, beleza, pessoal? Muito interessante, né? Vamos seguindo. Paralelepípedo e cubo. Gente, isso aqui são dois casos especiais de prisma. O paralelepípedo, né? Ele vai ser uma base que vai ser um retângulo. Aqui é A, B e C. O que você tem que saber? Volume. A vezes B vezes C. Área total dele, 2 vezes AB mais AC mais BC. E a diagonal, raiz de A2 mais B2 mais C2. Diagonal, quando eu falo diagonal do paralelepípedo, eu estou falando saindo de um vértice aqui assim, indo até o outro lá, atravessando ele todo. Tá? Esse é o paralelepípedo. Tá? Esse aqui é o paralelepípedo. E o cubo? O cubo é um paralelepípedo em que todos os lados são iguais. Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A, tudo é A aqui. Volume vai ser A vezes A vezes A. Então, vai dar A ao cubo. Área vai dar 6A ao quadrado. Cada face dessa aqui é A ao quadrado, como são 6 vezes A ao quadrado. E a diagonal dele vai ser o lado raiz de 3. Tá? Esse aqui é a diagonal do cubo. Se ele lembrando que eu posso pegar a diagonal da face, Dzinho seria o lado raiz de 2. A diagonal da face seria essa aqui. Essa aqui seria a diagonal da face, seria a raiz de 2, e essa aqui seria a diagonal do cubo. Essa aqui é o Dzão, e aquela ali é o Dzinho. Diagonal da face. Aqui você vem lá da geometria plana. Essa aqui é diagonal da face. Beleza? Então é isso, gente. Paralelepípedo e cubo, nós vamos ter alguns exercícios mais pra frente. Beleza? Ó, as dimensões, comprimento, largura e altura de um paralelepípedo retângulo são 20 por 12 por 9. Calcular a medida da diagonal desse paralelepípedo. Tá bom? A diagonal vai ser raiz quadrada do 20 ao quadrado, mais o 12 ao quadrado, mais o 9 ao quadrado. Joga na fórmula direto, né? Então, isso aqui deu 400, mais 144, mais 81. A diagonal deu 81 aqui, isso aqui dá 5, dá 12, vai dar 625, né? Acredito que é um que tem... Então, a diagonal deu 25. Beleza? Agora, a outra aqui, calcular a diagonal das faces de um cubo. A diagonal das faces de um cubo mede 4 raiz de 2. Calcular a diagonal do cubo. Olha, aqui ele me deu aqui, isso aqui é o Dzinho, ó, a diagonal da face. A diagonal da face vale o lado raiz de 2. Então, a diagonal da face vale 4 raiz de 2, que é igual ao lado dele. Aliás, a gente botou A, né? A raiz de 2. Cortou raiz de 2 com raiz de 2. O lado desse cubo era 4. Como eu quero o Dzão aqui, que é o A raiz de 3 para o cubo, a diagonal do cubo vai dar 4 raiz de 3. Então, ele deu uma informação para você achar o lado, para com o lado achar a diagonal. Beleza? Esse aqui é o cubo e o paralelepípedo. A área total, diagonal, volume, não foge muito disso não, tá bom, gente? É bem tranquilo mesmo essa parte. Tá? Eles podem tentar complicar, fazendo você fazer umas contas mais difíceis, mas a matéria em si é só isso. Cilindro, gente. Próximo que a gente vai estudar agora não é um poliedro, é o cilindro. É um corpo redondo, né? É o seguinte, ó, isso aqui é o cilindro. Eu gosto de colocar o cilindro logo depois do prisma, para você lembrar que o volume dele também é a área da base vezes a altura. Toda vez que o sólido é aqui e ele sobe de uma vez, mantendo a área da base, você vai fazer o volume área da base vezes a altura. Depois a gente vai aprender que quando ele sobe fechando num ponto só, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, que é o caso da pirâmide e do cone.
Mas toda vez que se for o prisma ou o cilindro, o volume é a área da base vezes a altura. Bom, o cilindro é o seguinte, gente. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui. Bom, o cilindro é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui o cilindro, né? Peguei isso aqui, é um cilindro horroroso que eu fiz aqui agora. Vocês estão vendo aqui. Beleza, tá aqui o cilindro. O que acontece se eu abrir isso aqui? Isso aqui é um retângulo. Então, o cilindro, ele vira um retângulo na hora que você abre. Então, na hora que você abre isso aqui, ele vira isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Abrir a área lateral dele. Ele virou isso aqui, ó. Em que isso aqui é a altura do cilindro. Isso aqui é o raio, né? Então, aqui é a altura, o retângulo, dos lados do retângulo vai ser a altura do cilindro, e a outra parte do cilindro vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a área disso aqui, que é a área lateral, é a área desse retângulo, que é 2πr vezes a altura. 2πr vezes a altura, essa é a área lateral do cilindro. A área da base, eu não preciso falar nada com vocês, né? A área da base é a área do círculo, né? A área da base, πr ao quadrado. Então, aqui está o volume, aqui está a área da base, aqui está a área lateral. Bom, uma outra coisa que eu tenho que falar com vocês é que o cilindro equilátero, ele tem a altura igual a 2 vezes o raio. Porque existe um negócio chamado seção meridiana do cilindro. O que é a seção meridiana? Se você partir esse cilindro ao meio aqui, ó, você vai formar isso aqui, ó, vai formar um retângulo. Opa! Vai formar esse retângulo aqui, ó, né? Em azul. Essa aqui seria a seção meridiana, seria um retângulo, em que um dos lados seria a altura e o outro seria 2 vezes o raio desse retângulo. Então, o cilindro equilátero é que a seção meridiana vira um quadrado. E para isso aqui ser um quadrado, a altura tem que ser igual a 2 vezes o raio. Beleza? Fechou aqui o que você precisa saber de cilindro. Vamos lá, vamos para os exemplos. Em um cilindro circular reto, né, que ele não é na diagonal. O que seria não reto? Né? Seria um cilindro assim, né? Esse aqui não seria reto. Mas a ideia é sempre a mesma. De altura 7, então já me deu a altura 7 centímetros, e o raio da base 4 centímetros. Então eu já tenho tudo que eu preciso. Calcular esse cilindro. Letra A, a área da base. Bom, a área da base, π vezes o raio ao quadrado. A área da base, π, o raio ao quadrado é 4 ao quadrado. A área da base deu 16π. 4 ao quadrado, 16. Letra B, a área lateral. Bom, a área lateral, 2πr vezes a altura. A área lateral, 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes 7, que é a altura. A área lateral deu 4 vezes 7, 28, vezes 2, 56π. A unidade, gente, a área, se estava tudo em centímetro, fica centímetro ao quadrado. Letra C, a área total. Nesse caso, esse cilindro ele tinha a base superior e tem a base inferior. Não falou nada que não tinha nenhuma, né? Não é nenhum caso específico que não tem. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mantém aquela mesma história lá do prisma. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 16π, mais a área lateral, que foi 56π. Então, a área total ficou sendo 32π mais 56π. A área total ficou sendo 88π centímetros quadrados estava a área, né? A área de uma seção meridiana, a seção meridiana dele aqui, ó, cortando ele aqui, ó, formando esse retângulo, a área da seção meridiana seria esse retângulo aqui, ó. A altura, 2 vezes o raio. A área seria a altura, que é 7, vezes 2 vezes o raio, 2 vezes 4. Então, a área da seção meridiana seria 7 vezes 2, 14, vezes 4, 56, né? Centímetros quadrados, a área, né? E eu vou acrescentar, como sempre, aqui o volume.
Letra E, volume. Volume seria a área da base vezes a altura. O volume seria a área da base. Quem que é a área da base? 16π, né? 16π vezes a altura dele, que foi 7. Então, o volume aqui, isso aqui, 7 vezes 42, sobe 4. 7 deu 112π centímetros cúbicos. Estava tudo em centímetro, o volume fica em centímetros cúbicos. Gente, eu sei que eu já passei os 30 minutos, mas vamos fechar aqui com mais um exemplo. A gente fecha cilindro nessa aula, a gente volta na próxima já para outra matéria. A área lateral de um cilindro equilátero é 100π. Bom, na hora que ele fala que o cilindro é equilátero, eu já sei que a altura é 2 vezes o raio, e isso aqui é a área lateral. Calcular a área total. Bom, quando ele me dá essa informação da área lateral, eu sei que a área lateral é 2πr vezes a altura. A área lateral vale 100π, é igual a 2π vezes o raio, que eu não sei, vezes a altura. Mas quem é a altura? 2 vezes o raio, porque é um cilindro equilátero. É só porque é equilátero. O π corta com π, fica 100, é igual a 2 vezes 2, 4, r vezes r ao quadrado. 100 dividido por 4 é igual a r ao quadrado. O raio ao quadrado vai ser 25. O raio vai ser raiz de 25. O raio vale 5. Então, essa informação da área lateral me serviu para calcular o raio. Inclusive, me serviu também para calcular a altura, porque a altura é 2 vezes o raio, 2 vezes 5. A altura é 10. Então, 10 centímetros de altura e 5 centímetros de raio. Agora, ele quer a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral eu já tenho, que é 100π, ele me deu no começo do exercício. Preciso da área da base. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área da base, π, o raio vale 5, 5 ao quadrado. A área da base deu 25π. Então, a área total vai ser 2 vezes 25π, que é a área da base, mais a área lateral, que vale 100π. Então, a área total, 25 vezes 2 é 50, mais 100π. Todo mundo tem π, né? Então, fica 50π mais 100π, dá 150π. Isso aqui é a área, né? Então, a área vai ficar em centímetro quadrado. Se ele te pedisse o volume, você ia fazer a área da base vezes a altura. Fechou, pessoal? Então, fechamos aqui com o cilindro. A gente volta para mais outros sólidos que a gente vai precisar aprender. Beleza? Fechou aqui. Até mais.